Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Carolina. Eu sou Tássia Carolina. E vocês estão no meu canal. No vídeo de hoje, gente, como prometido, que eu falei no meu vídeo de testemunho, que eu queria trazer mais pessoas para darem seus testemunhos. Estou aqui com uma convidada especial, minha mãe. Ela vai contar para vocês o testemunho dela. E é isso. Eu sou Tássia, eu tenho agora 40 anos. A nossa história começou assim. Quando eu tinha 19 anos, eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido, né? E ele tinha 19 anos também. A gente é da mesma cidade, de Biá. E a gente tem uma história diferenciada, que a gente se conheceu porque a gente namorava primos. E aí a gente encerrou os relacionamentos com os primos e decidimos ficar juntos. E desde então estamos juntos. E isso já tem 21 anos. Quando a gente começou o nosso namoro, eu morava aqui em Uberlândia, onde a gente mora hoje, onde a gente construiu nossa família. E ele morava lá na nossa cidade. E aí, um ano e pouco depois, ele veio morar aqui em Uberlândia também, pra ficar comigo. Quando ele veio, ele começou a trabalhar aqui. A gente morava numa casa na frente. E ele veio pra morar numa casa no fundo. Ele trabalhava e eu trabalhava e fazia faculdade. Quando a gente tinha 3 anos e meio de namoro, eu já estava no último semestre da faculdade. O meu marido, ele já vinha fazendo um tratamento de varicocele, que era um problema de fertilidade que ele tinha. E ele, fazendo esse acompanhamento, viu a necessidade de fazer uma cirurgia. Então ele precisou fazer essa cirurgia porque ele estava sentindo dores. E aí, nesse tratamento, o médico falou que ia fazer cirurgia para resolver esse problema das dores que ele estava tendo, que eram constantes, mas que da fertilidade talvez poderia ser que não resolvesse. E aí ele fez, eu me lembro que eu acompanhei ele, né, na recuperação da cirurgia, porque ele não tinha nenhum familiar aqui, e era uma cirurgia simples. Eu acho que foi em março que ele fez, em maio eu engravidei, foi um prazo de pouco tempo. E aí, quando ele voltou para fazer os exames de acompanhamento, para saber se tinha dado certo, ele já voltou e já contou porque eu estava grávida. E que foi uma surpresa para todo mundo. E o médico disse para ele que ele tinha uma estrela na testa, porque o caso dele era um caso complexo, mas que com a cirurgia e com... Hoje a gente entende que é o querer de Deus, foi um caso que conseguiu se reverter, né? Até pouco tempo atrás a gente não via, a gente via só como um caso de sorte. Hoje a gente entende que, na verdade, é muito mais que isso, né? Que a nossa Maria realmente precisava vir, que ela não tinha sido planejada por nós. Eu estava no último semestre da faculdade, então foi bem tenso, assim, de recalcular as rotas e colocar ela como prioridade. Mas a gente entende que a gente precisava dela e que ela realmente foi um presente de Deus e é uma bênção nas nossas vidas. Então, hoje a gente entende que ela não foi planejada por nós, mas já tinha sido planejada por Deus há muito tempo, desde o início do nosso relacionamento. A Maria nasceu em fevereiro. Um detalhe importante, ela nasceu na semana do carnaval. O meu baile de formatura foi no sábado e ela nasceu numa terça. Então, foi o meu presente de formatura. E ela veio trazer muita alegria, muita felicidade para nós, para nossa família, para a família do Fábio, que é meu marido, que achava que ele não ia poder ter filho. Então foi uma grande alegria para todo mundo. E aí, depois que a Maria nasceu, a Maria foi crescendo, e quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, o Fábio começou a sentir as mesmas dores de novo, os mesmos incômodos que ele tinha. Nisso a gente já estava morando junto, a gente morava numa casinha pequena ainda, mas eu lembro que eu já tinha passado no concurso público, então a gente estava com uma estabilidadezinha, e a gente falou, você tá sentindo as mesmas dores, então vamos tentar de novo. E aí eu parei de tomar remédio, eu não lembro quanto tempo eu esperei, mas eu lembro que foi pouco tempo. E logo engravidei. E aí, quando eu descobri a gestação, no início, quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, a gente descobriu que eu tava com descolamento de placenta, que eu precisaria ficar de repouso. Mas quando a gente foi fazer o segundo ultrassom, o coraçãozinho do bebê já não batia mais, não tinha batimentos, e a gente constatou que realmente o feto tinha parado de se desenvolver. Aí foi a nossa primeira perda, né? Eu lembro que a gente ficou mal, mas Deus fortaleceu a gente em todo momento. A lembrança que eu tenho disso é que a superação foi muito rápida, né? A nossa confiança de que Deus tinha planos muito maiores para nós e de que Ele sabe de todas as coisas sempre foi muito constante, assim, na nossa mente. E a certeza de que Ele sempre faz o melhor para nós sempre foi muito presente. E aí, tivemos que a gente iria esperar só o tempo necessário para o útero recuperar, porque eu precisei fazer a curetagem, a gente esperou o tempo para o organismo expelir, mas o organismo não expeliu, então tomei medicação para induzir, mas também não deu certo, então a gente precisou fazer uma curetagem. Então era um procedimento bem cauteloso, né, corre alguns riscos, como qualquer outro procedimento cirúrgico, mas com a graça de Deus deu tudo certo. E aí eu esperei os 3 meses para o meu corpo se recuperar,
E aí a gente já começou a tentar de novo e logo eu engravidei em seguida. Foi um processo bem parecido, porque eu tive novamente descolamento de placenta, precisei ficar os primeiros meses de repouso, alguns dias, mas dessa vez deu certo e a gente ficou muito feliz. Eu lembro do tanto que a gente pedia para Deus que nos concedesse mais uma vez esse milagre, né? Tanto que a gente pedia com fé para que esse bebê viesse com saúde, viesse perfeito. E Deus nos deu essa dádiva mais uma vez. Esse processo passou, a placenta sentou e eu tive uma gestação tranquila. E a gente descobriu que a gente esperava mais uma menina, que era o nosso bebê arco-íris, né? E a gente foi só descobrir isso um pouco depois, porque na época ninguém falava sobre isso, sobre bebês arco-íris que vinham com esse propósito, né, de trazer luz e de fazer com que a gente veja cores depois de uma escuridão, né? E aí veio a Manu, a nossa Manuela Vitória. O nome dela significa Deus é conosco, e ela é a prova viva de que quando Deus está conosco, a vitória é certa, né? A Maria Carolina, desde quando eu fiquei sabendo que estava grávida, o nome dela já ia ser ou Maria ou João, porque antes da gente descobrir que eu estava grávida, a gente frequentava a igreja, a gente ia nas missas. Me recordo muito da passagem de João, na verdade de Isabel, que estava à espera de João, né? E aí, quando eu descobri, era a passagem de que Isabel visitava Maria e João se manifestava no ventre de Isabel, porque ele sentia a presença de Jesus no ventre de Maria. Então aquilo ficou na minha mente gravado, e aí quando eu descobri, eu falei, se for menina vai ser Maria, se for menino vai ser João. Da Maria Carolina, de início a gente queria, na verdade queria Maria Isabel, só que, justamente por causa dessa passagem, só que o Fábio tinha uma tia que se chamava Isabel, até a mãe da minha cunhada Marcela, e ela faleceu no parto, então ele não quis que colocasse esse nome. Então a gente resolveu colocar a Carolina, que é o meu nome composto, né? E é um nome que vem da nossa família, tradicionalmente. Eu tenho Carolina, a minha avó tinha Carolina, a bisavó era Maria Carolina. Então eu passei pra frente essa tradição, e coincidentemente a Maria Carolina não recebeu o nome que era igual ao da Isabel, mas nasceu no mesmo dia que ela nasceu, no dia 5 de fevereiro. São coisas assim que a gente sabe que não existe coincidência, são sempre providências de Deus, e a gente vai entendendo aos poucos quais são os propósitos de cada coisa na vida da gente, né? E aí, voltando lá pra Manu, a gente escolheu o nome dela, descobriu que era mais uma menina que veio pra fazer companhia pra Maria. Maria pedia muito, né? A gente sempre fazia oração, pedia pra uma irmãzinha, e Deus mandou a Manuela Vitória pra nós, pra completar a nossa família, e pra Maria ter uma companhia pro resto da vida, né? E a gente vinha caminhando com as nossas filhas durante esse tempo, Maria Carolina crescendo, e Manuela também se desenvolvendo, e a gente vivendo, né? Uma vida comum. O ano passado, 2024, nós estamos em 2025, né? Eu comecei a viver uma certa angústia de querer me encontrar espiritualmente, sabe? A gente tava vivendo muito bem a nossa vida, graças a Deus nós temos saúde, graças a Deus nós temos trabalho, e tava caminhando tudo muito bem, mas eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro do meu coração. Aqui em casa a gente não frequentava mais a igreja desde quando a Maria nasceu. Um pouco depois que ela nasceu a gente parou de frequentar, a gente mudou de casa, mudou de bairro e nunca mais a gente foi. E aí eu me vi um pouco perdida, né, em relação à religião, à espiritualidade, ao que confiar, o que acreditar. Mas a gente sempre teve aqui a presença de Deus, sempre falou muito de Deus, a gente lia alguns textos da Bíblia. A gente não tinha uma constância, não conseguia, né? Mas a gente sempre tentava buscar, sempre passava para as meninas da importância, sempre ensinou que existe um Deus e que Deus enviou Jesus Cristo. Então eu lembro das meninas, quando eram menores, perguntar: se alguém te perguntar o que nós somos, nós não temos, a gente não segue nenhuma religião, a gente não vai em nenhuma igreja, mas nós somos cristãos, nós acreditamos em Cristo e nós acreditamos em Deus. E durante esse tempo eu vaguei, fiquei perdida, apareceram muitas dúvidas em relação aos santos, em relação à Virgem Maria, que me deixou um pouco angustiada e que me deixou um pouco perdida nesse sentido. E aí eu vinha pedindo a Deus nas minhas orações para que pudesse encontrar um lugar que me desse essas respostas, sabe? E que me tirasse essas angústias. E aí foi quando eu encontrei uma colega, ela ia vender alguns produtos na escola onde eu trabalho. E aí foi quando eu vi que ela participou de um encontro na Canção Nova e vi que ela começou a frequentar uma comunidade aqui. Uma comunidade católica, onde tinha muitas coisas que eu me identificava. Que tinha o estudo da palavra, que era o que eu estava querendo buscar, estava querendo entender, estudar a Bíblia e entender sobre a Bíblia. E lá tinha também os louvores, que é algo que eu sempre gostei, a gente sempre ouviu aqui em casa,
sempre fez parte assim da nossa rotina. Quando eu vi que ela foi nesse encontro na Canção Nova, eu logo comecei a seguir ela e comecei a seguir também essa comunidade. E comecei a ver como que era, e comecei a assistir algumas coisas. Mas toda vez que ela me chamava, os encontros aconteciam nas segundas-feiras e nunca dava certo pra eu ir. Ela ia, falava, a gente deixava meio que combinado, chegava na segunda-feira, sempre acontecia um imprevisto. E eu não conseguia ir. Até que um dia, acho que foi em março do ano passado, eu fui. Fui sozinha e durante esse encontro lá na comunidade, Chagas Eternas, eu pedi pra Deus uma resposta. Falei, meu Deus, o Senhor sabe do meu coração, conhece as minhas angústias, então se aqui for o lugar que o Senhor escolheu pra mim, pra estar sentindo a tua presença, pra estar conhecendo um pouco mais e pra estar acalentando meu coração e acalmando a minha alma, meu espírito, que o Senhor me dê um sinal, né? Eu preciso de um sinal. Porque a gente é assim, né? A gente é falho, a gente é fraco e a gente sempre precisa de escutar algo de Deus com mais clareza. Então nesse momento eu pedi. E aí nesse encontro, quando eu cheguei, eu lembro que quem me recebeu lá foi a Rita. E ela me recebeu, e quando ela me recebeu, ela pediu pra eu anotar meu nome no caderninho. E eu anotei. E entrei pro encontro, vivenciei. E nesse dia tocaram louvores que eu conhecia. Então foi bem profundo, foi uma entrega assim mesmo. Foi maravilhoso, eu senti assim realmente a presença de Deus. E eu senti a confirmação da resposta que eu precisava, né? No estudo da palavra também, foi tudo se encaixando conforme eu precisava, conforme eu necessitava, sabe? Mas não bastasse somente isso, a resposta que eu tanto queria veio. No finalzinho da pregação, eles fizeram um sorteio de um livro e eu fui sorteada. Então eu fui até lá e eu lembro quando eu fui, eles falaram, aqui é o seu lugar. Então sinta-se acolhida, porque aqui é o seu lugar. Então era a resposta que eu tinha pedido para Deus, né, antes de ir no encontro, e ele me confirmou. Com essa fala, com esse sorteio, com essa acolhida e com esse sentimento de pertencimento que eu senti ali naquele lugar. E desde então tudo mudou assim pra mim. Esse encontro foi bem profundo e as coisas foram acontecendo assim naturalmente. E Deus veio transformando nossas vidas assim, literalmente. Ele usou a Ana Paula, usou a comunidade, vem transformando e tem transformado a nossa vida assim em todos os sentidos. Então desde esse primeiro encontro a gente continuou frequentando a comunidade, e lá a gente entendeu também que a gente precisava voltar para a igreja. A gente entendeu que a igreja é a casa de Deus e é lá que a gente tem que buscar o nosso refúgio, é lá que a gente renova as nossas forças. Então desde então a gente tem frequentado também as missas da igreja. Aí a gente se encontrou também lá na paróquia Santa Edviges, que é a paróquia que rege a comunidade, né, Chagas Eternas. E aí nesse movimento de frequentar a igreja, de frequentar a comunidade, eu fui levando as meninas comigo, né? A Manu foi comigo primeiro, de companhia, e o interesse maior dela sempre foi as comidinhas que tinham lá, porque no final sempre tem as comidinhas gostosas e é a parte que ela mais gosta. Mas eu ficava muito feliz só dela estar me acompanhando, né? E convidava sempre a Maria para ir comigo também. Mas ela estava estuda, né, ainda, integral, e aí sempre era também um empecilho e uma desculpa, né? Como aconteceu comigo, sempre acontecia algo para poder impedir de que ela fosse, até que um dia deu certo dela ir. E quando ela foi também, ela teve um encontro bem profundo lá, recebeu algumas respostas, ela já deu o testemunho dela aqui, tem aí no canal, depois vocês assistam. Foi bem profundo, como foi comigo. Então a gente começou a frequentar constantemente, e a gente viveu um ano assim muito intenso em relação à espiritualidade, à religiosidade, ao entendimento das coisas. Lá na comunidade a gente aprendeu muito em relação à parte teórica mesmo, sabe? Eles têm encontros bem teológicos e palestrantes com muito conhecimento, que trazem muito conhecimento para nós, e isso foi preenchendo o nosso coração, assim, e foi dando para nós uma sensação de querer aprender mais sempre, né? Então a gente foi buscando, a gente foi querendo aprender mais em casa, foi frequentando os encontros. Durante o ano passado a gente frequentou os congressos que teve lá, os encontros que teve, chá para mulheres, a gente participou com testemunhos lindos de mulheres que vivenciaram coisas muito bonitas e muitos testemunhos de superação que impactam a gente e fortalecem a gente no sentido de ter mais fé e de não se afastar de Deus. Nós vivemos o Congresso Loucos pelo Avivamento, que a gente teve a oportunidade de reavivar a nossa fé e sentir a presença de Deus. Então, foram momentos maravilhosos, assim, que a gente viveu na comunidade. Então, as meninas já estavam frequentando comigo, mas o Fábio ainda estava um pouco resistente com tudo isso, sabe? Mas, querendo ou não, ele estava vivenciando com a gente essas mudanças. A gente foi mudando alguns hábitos aqui em casa, a gente foi renunciando a algumas coisas, e ele foi percebendo, e ele foi caminhando do jeito dele, na forma dele. A gente não tentava não forçar muito, mas a gente estava sempre convidando para ir na comunidade.
e para vivenciar alguma coisa. Algumas vezes ele assistiu online os encontros da comunidade, o que para nós já era maravilhoso, né? E a gente sempre compartilhando as nossas experiências e vivenciando. E nisso a gente já estava indo com frequência assim na igreja, porque a gente já tinha entendido essa importância. E aí surgiu em nós a vontade de comungar, de ter Jesus dentro da gente. Percebi tudo que eu estava perdendo, né? E nisso a gente decidiu que a gente precisava, e a gente entendeu também que a gente estava vivendo uma vida errada, né? Que a gente estava deixando de receber muitas bênçãos porque a gente estava vivendo uma vida no pecado, porque a gente não tinha o sacramento do matrimônio, a gente não era casado, a gente não tinha recebido a bênção e nem era casado no civil. Então, com isso despertou em mim um sentimento de que eu preciso fazer da forma certa, eu não posso mais viver errado. E aí a gente vinha conversando muito sobre isso e tentando fazer com que ele entendesse, né, dessa importância, mesmo não estando vivenciando tudo que a gente estava vivenciando, porque para nós já era muito claro, né, que a gente não podia mais viver daquele jeito, para mim no caso, mas ele ainda não tinha tanto essa clareza. Até que um dia a gente estava na missa, e aí eu tinha feito um combinado com ele que a gente tinha entendido, compreendido que a missa aos domingos a gente não podia ficar sem ir, né, porque o mais importante que a gente tem na nossa religião, na nossa fé, é a missa. Então, desde então, a gente estava indo todos os domingos e ele acompanhava a gente. Aí eu conversei com ele, expliquei pra ele que não fazia sentido nenhum eu estar indo sozinho com as meninas e ele não acompanhar. Então, aí a gente fez um acordo de que nas missas, que era onde a gente já ia, né, antes, né? E aí a gente fez um compromisso de todo domingo, então, tá indo na missa. E numa dessas missas, no final, a gente foi convidado para participar de um encontro de casal. Quando eles foram fazer esse convite para nós, eu lembro que eles se direcionaram a ele na porta da igreja, no final da missa. E aí eu deixei para que ele conduzisse, né? E aí ele foi e falou que a gente participaria e eles já quiseram pegar os nossos dados para estar fazendo a inscrição. E aí ele deu os dados. E aí eu fiquei meio surpresa, assim, né? Mas na verdade eu acho que ele não tinha muita noção do que era esse encontro. Porque depois que a gente fez as inscrições e tudo, que eu fui falar pra ele que na verdade era um encontro que a gente tinha que dormir lá, que era um lugar afastado, que era como se fosse uma chácara, né? Na verdade era um retiro. E eu acho que ele não tinha muita noção. Mas as coisas de Deus é assim mesmo que funciona. Ele naquele momento ele não precisava saber de muito, ele só precisava aceitar. E ele aceitou. E foi nesse encontro que a gente teve uma ligação com Deus, assim, e viveu momentos, assim, de uma experiência que a gente vai guardar para a vida toda. Eu já estava imersa nesse movimento de querer muito mais de Deus e querer aprender muito mais, mas ali percebi que ele também teve encontro com Deus. Então, a partir daquele momento, ele também entendeu da importância de estar ali dentro da igreja, de estar participando. E ele foi movido pelo Espírito Santo ali naquele momento, sabe? E ali diante de outros casais, vivenciavam as mesmas situações que nós, que estavam um pouco perdidos, que estavam afastados da igreja. E aí a gente acaba que se identifica, né? Porque às vezes a gente fica achando que só a gente que erra, só a gente que tá vivendo errado. Mas não. Tinham ali casais jovens, que a gente tem contato até hoje, que são amigos queridos, que a gente fez nesse encontro. E a gente conseguiu se identificar e conseguiu ter uma troca muito boa com todas as vivências que a gente conseguiu presenciar lá. E Deus tocou, assim, em cada momento, em cada música. A gente foi muito bem acolhido, muito bem tratado, foi tudo feito com muito carinho, tudo muito bem pensado no casal e na união desse casal, sabe? União em Cristo mesmo. Sabe aqueles lugares que dá vontade de ficar ali mais uma semana? A gente ficou lá no final de semana, a gente não podia ter contato com o celular, era um lugar assim bem aberto à natureza. E o engraçado é que quando a gente saiu daqui, eu lembro que eu trabalhei de manhã nesse dia, teve uma chuva, um dia chuvoso que caiu um pé d'água. E aí até no último minuto o Fábio tava querendo desistir. E eu não falava nada, eu só ficava assim, meu Deus do céu, tomara que ele não desista, tomara que ele vá, a gente precisa muito ir, ele precisa ter um encontro com Deus, ele precisa afirmar, ele precisa compreender da importância, né, que é da gente vivenciar tudo isso, nós quatro, a família toda. E aí a gente ia de Uber, a gente custou achar um Uber, e a gente ia pegar o ônibus na porta da igreja, e foi um sufoco. E aí a gente conseguiu chegar, e aí a gente chegou, foi recolhido na igreja, começando as orações, e quando a gente chegou lá no ônibus, a gente já viu um casal conhecido, que era os pais de uma aluna minha, então a gente ficou assim familiarizado, né, porque a gente tava com medo de ficar muito perdido, porque a gente nunca tinha participado de nenhum encontro assim relacionado à igreja, a gente tava recente ali na paróquia, mas a gente foi muito bem acolhido, e o mais engraçado que a gente comenta até hoje lá no nosso grupo da pastoral é que quando a gente chegou lá no retiro, abriu um sol que a gente percebeu assim que era o Espírito Santo agindo para receber a gente, sabe? E aí quando a gente chegou, abriu todo aquele sol e eles todos lá esperando a gente, preocupados, porque tudo que eles tinham programado pra gente fazer naquele dia era na área externa, uma área linda, uma área verde, e eles tinham programado tudo pra fazer na área externa, e aquela chuva, e foi só o ônibus chegar com a gente que o sol raiou e a luz do Espírito Santo veio pra brilhar e pra fazer diferença assim nas nossas vidas.
e mostrar que Deus é o Deus poderoso mesmo, que Ele faz agir e faz as coisas acontecerem muito melhor do que a gente imagina, né? E aí, desde esse encontro, a gente tem um contato com a pastoral familiar, a gente se dispôs a fazer parte, ajudar, então faz parte, né, da pastoral e ajuda como a gente pode. A gente faz encontros mensais, a gente ajuda na igreja, a gente tem encontro espiritual para fortalecer. Mas quando a gente foi pro retiro, pro encontro de casais, a gente já tava com o nosso casamento marcado. Então, quando a gente começou nessa angústia de entender que estava vivendo errado, e de essa ansiedade e esse querer de comungar lá na igreja, né, que era algo que a gente não fazia, porque a gente sabia que não estava vivendo conforme Deus quer, né, conforme Deus planeja pra gente. E aí a gente esperou só setembro, porque o nosso pensamento era fazer o casamento em dezembro. E aí a gente só podia marcar 3 meses antes. Então, o nosso intuito inicial era marcar no dia 12 de dezembro, que é o aniversário do Fábio. A gente queria só receber a bênção do padre lá na igreja e receber a bênção do matrimônio e deixar tudo certo e sair dessa vida de angústia, dessa sensação de que tô vivendo errado e de que tô vivendo no pecado, que eu não posso viver assim. Então, quando a gente entrou em contato primeira vez com a igreja, eu lembro que eu perguntei como seria essa bênção, né, do padre, sem nenhum evento, só com as testemunhas que fossem necessárias, só receber a bênção e casar no cartório. Esse é o nosso pensamento inicial. Mas quando a gente chegou lá para marcar no cartório, a gente tinha que levar 2 testemunhas. A gente levou meu pai e minha mãe, que eles moram ali bem pertinho, e a gente contou para eles naquele dia que a gente ia agendar o nosso casamento. E aí, quando a gente foi agendar, a data que a gente queria não podia. Então não ia dar certo fazer no dia 12, porque não daria os 3 meses antes. Então a gente teria que fazer no dia 5. E aí eu lembro que dava a diferença de uma semana, do dia 12 pro dia 5. Então a gente ia numa quinta-feira, a gente já tinha ligado na igreja, a bênção seria na quarta e o casamento civil na quinta. Isso tudo na nossa cabeça, né? Eram os nossos planos, mas não eram os planos de Deus. Pra começar, não, a gente não podia marcar no dia 12, então não seria no aniversário do Fábio, então a gente marcou pra uma semana antes, que era uma quinta-feira antes. Então a gente marcou pro dia 5 de dezembro, sem pensar muito. Então vamos uma quinta antes, só pode uma quinta antes. E a gente marcou. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui prestar atenção na data, a gente tinha marcado o casamento no civil pro dia 5 de dezembro. Eu nasci no dia 5 e o Fábio nasceu no dia 12. Então a data que Deus escolheu pra nós já era a nossa data. Então a data do nosso nascimento foi a data do nosso renascimento em Cristo. Então o nosso encontro de casais eram casais renascidos em Cristo. Então a data que Deus escolheu pra gente foi a data do nosso renascimento também, como casal, como família. Depois que a gente agendou esse casamento, aí as coisas precisavam acontecer, né? E aí a gente precisava planejar. Então o primeiro passo é ir na igreja. Quando eu fui na igreja pra poder levar o papel e falar que o casamento no civil já estava marcado, e aí foi que eu descobri que a gente não poderia casar antes, receber a bênção na quarta, como a gente tinha planejado, que a gente só poderia receber a bênção depois de ter casado no civil. Então se a gente tinha agendado pra fazer o casamento no civil na quinta, a gente só poderia casar na igreja na sexta ou no sábado. A gente não poderia casar antes. E aí foi a hora que tudo mudou, assim, né? Como assim? Então vai poder ser só uma bênção, porque o padre só faz a bênção na quarta-feira. E aí a gente foi entendendo que não era só a bênção que Deus tinha planejado pra nós, que Ele queria algo muito mais para que a gente pudesse dar esse testemunho que eu tô dando aqui hoje. E a gente entendeu, então, que teria que ser uma sexta. E aí eu deixei agendado pra sexta. E, nossa, eu lembro que eu agendei pra sexta num horário, acho que 7 horas da noite. E aí, de repente, a moça me liga lá da igreja, falando que não podia ser 7 horas da noite, que ia ter que ser um pouco mais cedo. E aí a gente agendou, acho que pra 17 horas. E aí passou mais um tempo, de repente me liga o padre, o pároco da igreja, pra conversar comigo, que não podia ser esse horário também, das 17, que ia ter que ser mais cedo, porque era a semana da inauguração da Capela da Imaculada. Então essa semana nem poderia ter sido marcado nenhum evento de casamento, porque ele não ia celebrar. E só poderia ser agendado se fosse às 15 horas. Então, não foi na hora que eu escolhi, não foi no dia que o Fábio queria, que ele escolheu, foi no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito que ele quis. E foi um dia lindo. Aí o nosso casamento ficou marcado para dia 5 de dezembro, às 15 horas, que foi a data que Deus escolheu para nós, que era a data que tinha disponível na igreja. Mas era a data e a hora que Deus sabia que tinha que acontecer. Então, casamento agendado, civil, religioso, estava tudo certo. A gente começou a organizar as coisas. E aí, o que nós vamos fazer? Vai ser numa sexta-feira, os parentes vêm, onde nós vamos colocar esses parentes depois? O que a gente vai fazer? E a gente começou a analisar. Será que compensa fazer algum evento? Será que não compensa? E aí a gente tem uma chácara aqui que a gente gosta muito. A gente celebrou lá os 40 anos de casado do meu pai e da minha mãe. E a gente celebrou também os 15 anos da Maria. Só que é uma chácara muito grande, que tem muitos quartos, que acomoda muita gente. E é uma chácara que das outras vezes que a gente foi alugar, você tinha que alugar com uma antecedência muito grande. E aí a gente pensou nessa, a gente tinha pensado primeiramente na chácara de uma colega minha, a gente tinha feito um evento do aniversário do meu pai de 60 anos, 70 anos. Quando a gente foi
tentar fechar com essa chácara, não tinha data, a data não batia. Não estava disponível para a data que a gente ia fazer o casamento na igreja, né? Que a gente precisava da sexta-feira. Nosso plano inicial era fazer celebração na sexta e viajar. Só que depois a gente pensou que os parentes iam vir, então a gente abriu mão da viagem no final de semana. E aí a gente ia acolher os parentes e fazer então uma recepção na sexta-feira e os parentes ficarem no final de semana nessa chácara. Só que essa primeira chácara não deu certo, porque tinha que acontecer nessa outra chácara. E aí quando a gente entrou em contato e tinha disponível uma data, a gente quase que não acreditou. Porque faltava pouco tempo, né, menos de 2 meses. E aí, quando a gente conseguiu fechar o contrato da chácara, foi onde tudo começou a mudar, assim. Então, tá. Então vai ser um casamento, vai ter uma recepção na chácara e a gente precisa movimentar agora uma festa, né? E aí foi onde a gente começou a planejar vestido, bolo, doces e comidas e pratarias e decoração. E quando a gente viu, já tinha um casamento acontecendo. E aí fala com o parente incentiva de cá, motiva de lá. A gente recebeu ajudas também e foi acontecendo do jeito que Deus quis, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus preparou. E foi um evento lindo, um evento de muitas bênçãos, um evento de muita alegria, muita felicidade. A gente fez questão que as nossas meninas entrassem com as alianças e fez questão também que a avó do Fábio entrasse com a Sagrada Família. E claro, os nossos pais, nossos parentes, nossos irmãos, né, todos presentes, e foi um dia lindo. Era uma época de chuva, durante a semana a previsão era de chuva, para o dia era a previsão de chuva, mas amanheceu um dia lindo, um dia ensolarado. Na hora do casamento estava um céu azul maravilhoso, foi uma tarde abençoada. Nós tivemos presenças de amigos que numa sexta-feira abriram mão de trabalho, de escola, de compromissos para estar vivenciando esse momento com a gente. Então a gente carrega isso com muita gratidão. Os nossos parentes que vieram de fora, meu irmão, meus cunhados, minha sogra, meu sogro, a vozinha do Fábio que veio só pra entrar e teve que voltar. Então a gente guarda isso tudo com muito carinho e a gente sabe do esforço de cada um pra estar presente, porque eles sabiam da importância desse momento, de ter eles com a gente nesse momento, né? A gente esperou por 20 anos. Nós precisamos de 20 anos pra estar preparados pra vivenciar tudo isso. Mas antes de vivenciar, a gente aprendeu realmente o que era, a gente tinha noção da importância que era de receber aquela bênção e a gente queria muito vivenciar tudo isso. Então, desde que a gente teve a nossa conversão e a gente teve o nosso encontro com Deus, e a gente entendeu também que a gente precisava receber a comunhão e de que a gente também precisava ficar aberto para a vida, né? Então, eu parei de tomar remédio, eu fazia um tratamento de endometrioma, que é um nódulozinho que eu tenho aqui próximo do corte das minhas cesáreas anteriores. E aí, eu lembro que há uns 3 anos atrás, quando eu descobri esse endometrioma, a minha médica me perguntou se eu queria retirar esse nódulo, se eu tinha interesse em ter mais filhos, porque se eu tivesse, eu precisava retirar esse nódulo, porque ele dificultaria muito na questão da fertilidade, né? E eu falei pra ela que não. Naquele momento a gente estava satisfeito com as nossas 2 meninas, que poderia estar lá. Me orientou que a gente precisaria fazer acompanhamento dele anualmente para saber se está crescendo, se está incomodando, se tem algum líquido, se corre algum risco, né? E aí a gente vinha acompanhando. Em janeiro desse ano, né? Eu fui lá fazer meu acompanhamento, fiz a ultrassom, tava lá tudo bonitinho, endometrioma no seu lugar, o nódulozinho, e o útero lá, tranquilinho. E aí, em fevereiro, eu comecei a sentir alguns sintomas que me deixaram, assim, um pouco desconfiada. Inicialmente eu achei que eram sintomas do ciclo menstrual mesmo. E aí a gente começou a desconfiar. E no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes do que aconteceu em seguida dessas desconfianças. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte na notificação para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Fiquem ligados para vocês descobrirem o que é, o porquê, né, desse testemunho tão longo da minha mãe. Então é isso, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!